andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo amor, sem respiração. Azul sem perfume se apega à mão que a esmagou. E quem a feriu, conseguiu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão. 3 dias morrendo, oh que solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Seu sangue vertendo, caindo no chão. 3 dias morrendo, oh que solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Bom dia, espero encontrá-los bem esta manhã, que Deus continue abençoando a sua vida, esse tempo, o qual estamos não juntos, mas juntos também, nesta live, pela nossa Primeira Igreja Batista em Caiabu. Hoje é dia 7 de junho de 2020 e nós queremos agradecer a tua presença neste dia permitido por Deus a cada coração. Obrigado pela tua presença, Deus os recompensa em nome de Jesus. Amém, queridos? Iniciando a nossa EBD, colocando a nossa vida aos pés do Senhor, para que Ele revele ao nosso coração, ao seu coração, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1,
Nós vamos ler do 13 até o 17. Efésios capítulo 1, do 13 ao 17. Carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 1, do 13 ao 17, diz assim: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém, queridos? Eu quero deixar aqui o 16. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Hoje nós comemoramos o dia do homem batista. E nós aqui, da Primeira Igreja Batista em Caiabu, queremos agradecer aos nossos homens, que são membros da nossa igreja, e também a todos os homens batistas de todo o Brasil, de todas as igrejas. Aqui, Paulo agradece a essas pessoas que têm sido firmes, perseverantes no Evangelho. E interessante que Paulo diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na verdade, na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. Esta é a garantia que temos daqueles que entregam a sua vida a Jesus. A Bíblia diz que há esperança e que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então eu creio que hoje é um dia muito especial, o dia do homem batista, e nós louvamos a Deus por esses homens que têm perseverado, têm lutado pelo Evangelho. A nossa igreja tem vários homens que têm sido assim, têm se dedicado a Cristo, dedicado ao Senhor, e a nossa oração é que eles continuem a perseverar, a buscar a excelência de ser realmente um homem segundo o coração de Deus. Então a nossa gratidão, a nossa alegria em poder agradecer pelos homens batistas, não só da nossa igreja, mas também de todas as igrejas que amam a Jesus, como nós vimos aqui, que vocês demonstram amor com todos os santos. Isso tudo só pode vir de Jesus, nosso Senhor e Salvador nosso. Amém, queridos? Vamos orar. Alguns motivos aqui que foram colocados para mim, e aproveitando também já orar pelos homens batistas, né? Por esse dia todo especial. Eu quero que os irmãos orem pela Carol. Os irmãos estão sabendo que a irmã dela está num estado grave, está doente, está internada. A Carol me mandou um áudio pedindo que a igreja orasse por esse motivo, orasse pela sua irmã, mas também orasse por eles. Eles estão muito abalados, a Carol e a família. A Cláudia Alves, ela me mandou um motivo de oração, pedindo que nós oremos então pelo nosso município e pelo Brasil. Oremos por Caiabu e por todo o território brasileiro, né? A situação ainda é grave, ainda não está nada sob controle ainda. Aparecem cada dia novidades e nós temos que orar pelo nosso Brasil e pelo nosso município. Então a Cláudia Alves pede para que oremos assim. A minha tia Elza também enviou
um recado no Zap. Ela fez a cirurgia e, segundo ela, correu tudo bem e ela está ainda em recuperação, mas ela externa a gratidão a cada um de nós que oremos, que nós oramos por ela, e por isso nossa gratidão à tia Elza. O meu primo Florisvaldo continua internado, não há uma melhora, precisa também das nossas orações. Então eu quero que os irmãos também orem por esses motivos, colocando o meu primo Florisvaldo diante do Senhor. E também pelo dia do homem batista. Agradecemos a Deus pelos nossos homens, como nós falamos um pouco antes, que tem trabalhado, tem tido alegria de servir a igreja local, através dos seus dons, dos seus talentos. Então nós vamos orar também por esses motivos aqui foram colocados. E também pelo seu motivo que está no seu coração. Um motivo que talvez está trazendo ao seu coração aflição, tristeza, mas também aqueles motivos que estão nos deixando alegres, felizes, apesar de tudo que está acontecendo. Por isso também vamos orar pela sua vida, pela sua família, né? Lembrando também da irmã Natália, da irmã Aline, de nossas gestantes, que Deus continue fortalecendo essas irmãs também em nome de Jesus. Então feche seus olhos, vamos orar, colocar todos esses motivos que foram aqui verbalizados, mas também aqueles que estão no nosso coração, no nosso íntimo, e assim possamos colocar diante do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos pela nossa escola bíblica dominical. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade que temos, que o Senhor nos dá esta manhã diante do Senhor e diante da Igreja de Jesus. Eu quero agradecer a cada um que está nos acompanhando agora. Obrigado pela vida deles, que o Senhor continue a abençoá-los em nome de Jesus também. Pai, temos motivos de alegria, motivos de preocupações. Ó Pai, temos vários motivos a serem colocados diante do Senhor e o Senhor conhece todos eles. Por isso, ó Pai, eu coloco cada um que está nos ouvindo e assistindo esta manhã. Ó Pai, sonda esses corações, ó Deus, revele a essa pessoa a Tua vontade. Ó Deus, se há algum problema, que o Senhor resolva no tempo do Senhor e que também o Senhor faça com essa pessoa também, aguarde o seu tempo, ó Pai, porque é muito melhor o tempo do Senhor na vida dele. Pai, também colocamos as nossas alegrias, Pai, esse momento que estamos aqui reunidos é um momento de alegria, de paz, porque estamos diante do Senhor e da sua igreja, a primeira igreja batista em Caiabu. Ó Pai, visita cada membro desta igreja, ó Pai, cada família. Ó Deus, se há alguma dificuldade, que o Senhor resolva em nome de Jesus. Ó Pai, alcance também aqueles que não estão assistindo, que não estão nos ouvindo esta manhã. Ó Deus, que da mesma forma que o Senhor também os abençoe, os proteja. Ó Deus, que o Senhor esteja presente na vida dessas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, também temos alguns motivos particulares que foram encaminhados a nós. Ó Deus, a Carol, ela pede pela sua irmã que está internada, segundo ela o estado é grave. Ó Pai, fale esse coração, Senhor Jesus. Ó Deus, revele a sua vontade na vida dela, na vida da sua irmã, na vida da família ali, ó Pai. Ó Pai, usa essas oportunidades para revelar o teu amor, a tua bondade, ó Deus, a tua compaixão na vida dessas pessoas. Pai, agradecemos também pela cirurgia que a minha tia fez, a tia Elza. Ela também nos enviou um recado dizendo que foi tudo bem, que agradece as orações da nossa igreja, dos irmãos. Ó Pai, que o Senhor também esteja com ela nessa recuperação. Ó Deus, que haja, Senhor, o mover do Espírito Santo na vida dela também, juntamente com a sua família e seus familiares. Ó Pai, também queremos colocar
a vida do Florisvaldo, nosso primo, que está com Covid-19, está internado já há mais de 3 semanas. Ó Deus, segundo o que foi me enviado, o quadro dele continua da mesma forma, não mudou muito. E por isso a irmã dele pede que nós continuemos orando pela vida dele. Ó Pai, apareceu também algumas manchas no seu corpo, segundo ela. Ó Pai, nós não sabemos os motivos, mas o Senhor pode, ó Deus, resolver, ó Deus, sarar se for da Tua vontade, Senhor. Enquanto isso, dê a eles a paz, ó Deus, a diligência em continuar, Senhor, lutando e agradecendo ao Senhor por tudo. Também a Cláudia, ó Deus, ela pede pelo município de Caiabu e também pelo nosso Brasil. Pai, sabemos, ó Pai, que dependemos do Senhor e que sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas nós podemos, Senhor, pedir que o Senhor faça a sua intervenção, ó Deus, que o Senhor mude a nossa história. Já são quase 3 meses, ó Pai, desse isolamento social. Ó Deus, sabemos que muitos estão sofrendo, muitos estão padecendo, ó Deus, muitos estão morrendo. Ó Jesus, tenha misericórdia do Teu povo, ó Pai, desse Brasil imenso e gigantesco, ó Pai. Ó Deus, o nosso país tem recursos, ó Pai, que as autoridades saibam administrá-lo, ó Pai, para que alcance as pessoas que precisam. Ó Pai, muito obrigado pelo município de Caiabu também, Senhor, que o Senhor continue a sustentar este povo, ó Deus, protegendo, guardando, ó Deus, de todo o mal. Que os Teus anjos, ó Pai, estejam acampados ao derredor daqueles que o amam, protegendo-os, guardando-os em nome de Jesus. Ó Pai, colocamos na Tua mão essas questões, esses motivos que foram colocados, ó Pai. Motivos de saúde, motivos de preocupações, motivos de alegria. Está nas Tuas mãos, Senhor, todas as coisas. Por isso, nós, confiados em Jesus, nós depositamos no Teu altar, ó Deus, e que o Senhor manifeste a Tua glória, o Teu poder sobre cada um deles, ó Pai, que foi aqui verbalizado, mas também aqueles que não foram, ó Pai. Ó Pai, ministra os nossos corações, nos dê ânimo, paz, alegria de continuarmos, Senhor, mesmo no isolamento social, a pertencer a uma igreja, a louvar o Teu nome, ó Deus, através dos nossos cultos online. Ó Pai, o Seu nome está sendo glorificado também, Pai, e nós devemos agradecer ao Senhor por isso. Também quero agradecer pelos homens batistas da nossa igreja e de todas as igrejas, ó Pai, espalhadas pelo nosso território. Ó Pai, em particular eu agradeço os homens batistas da nossa igreja, porque convivo com eles, eu sei da sua seriedade, ó Pai, em relação ao Evangelho, à Igreja de Jesus. Ó Pai, muitos têm se comprometido a amá-lo, a adorá-lo, a andar com o Senhor, ó Deus, e por isso eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja, dê, Senhor, a paz tão especial na vida deles. E que quando nós nos encontrarmos de novo, Pai, nós possamos nos abraçar e agradecer por esses homens que têm sido valorosos na nossa igreja. E com certeza em todas as igrejas batistas, os homens têm feito a diferença. Pai, abençoe-os, guarde-os, Senhor, como eu disse. Revela a eles também a Tua vontade, o Teu querer como homem que são, para que façam sempre o melhor para o Senhor e para a sua igreja local. Muito obrigado pela vida deles, e nós oramos e pedimos e clamamos por todas essas bênçãos e todas essas direções que nós colocamos agora diante do Senhor. Revele a nós a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, são vários motivos que foram colocados, mas nós aguardamos no Senhor a esperança, ó Deus, e a solução para todos eles. Mais uma vez eu reitero, Pai, lembremos da Carol. Ontem ela mandou um áudio e realmente ela estava bem abalada, e eu gostaria que a igreja se colocasse em oração pela vida dela, para que ela se acalme e espere no Senhor todas as providências. Obrigado por esta EBD, obrigado pela palavra lida em Efésios capítulo 1, ó Pai, obrigado porque ali Paulo agradece a igreja que tem sido valorosa, voluntariosa, ó Pai,
mesmo em situações extremas como estamos vivendo. E assim louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que vive e reina para todo sempre. Amém, queridos? Graças a Deus, né? Que podemos orar, agradecer, louvar, ouvir mais a voz do Senhor, mesmo à distância. Nós estamos juntos porque pertencemos a uma igreja, a igreja do Senhor Jesus, que vive, como disse, e reina para sempre. Vamos cantar? Vamos cantar o hino 545 do cantor cristão. 545 do cantor cristão. Vamos à escola. Nós estamos agora na escola bíblica dominical. Amém, queridos? Vamos à escola. 545. Vamos, jovens alunos, à escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Ó, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, à escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que ensinam ali com amor. Ó, vem, 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 sim, vem à escola comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois eu errei, irmãos, perdão. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando-nos no seu santo amor, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos, jovens alunos, à escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. A nossa escola bíblica dominical tem sido muito relevante na vida daqueles que ali frequentam. Por isso eu quero desafiar você que nos ouve, quando nós voltarmos às nossas atividades presenciais, eu quero convidar você a ir à escola bíblica dominical, a vir conosco, aprender a palavra do Senhor, como nós vimos ali. Ali se aprende com esmero, com dedicação dos nossos professores também. Amém, queridos? Vamos estudar a palavra então? Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, do 17 ao 20. Livro de Tiago, capítulo 1, do 17 ao 20. A palavra do Senhor diz assim, Tiago, capítulo 1, do 17 ao 20. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar
e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ouvintes e praticantes é o tema da nossa escola bíblica dominical esta manhã. Vamos orar mais uma vez, colocando esse estudo diante do nosso coração e que nenhuma distração, ó Deus, tire de nós a verdade que o Senhor quer nos dizer esta manhã. Pai, estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra que é bendita e que sempre traz ao nosso coração esperança. Por isso, ó Pai, revele esta esperança ao meu e a todos os corações que estão nos assistindo. Ó Deus, que o Senhor os alcance e tenha misericórdia de nós. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quando nós pensamos na palavra do Senhor, nós sabemos que, já falamos aqui, ela nos revela o seu caráter e a sua vontade. A palavra do Senhor revela a sua vontade e o seu caráter. E a vontade tão explícita é o plano de salvação de Deus para toda a humanidade. A ação da palavra, quando compreendida, então, gera nos seres humanos o novo nascimento. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. E é interessante que esta palavra, ela é operosa, ela faz diferença nos cristãos, depois do novo nascimento. E a isso chamamos de santificação. Santificação é um processo que o Espírito Santo vai revelando ao novo cristão, através do novo nascimento, a sua vontade. E esta santificação é que norteia, então, o padrão de vida no novo nascimento. A salvação, então, queridos, ou seja, a palavra de Deus, é a maior riqueza que ele deixou ao ser humano, porque ele revela a sua vontade, o seu caráter, ele gera a nova vida no ser humano, ele dá padrões para essa nova vida viver de acordo com o caráter de Deus. Então a palavra de Deus, nunca esqueçam, você que me ouve, ela é rica porque é algo que o ser humano precisa compreendê-la o quanto antes. Ou seja, a salvação é pela graça, como nós falamos, que nos alcançou em Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Esta foi a vontade de Deus Pai, revelar a sua vontade, o seu caráter através de Jesus. E a sua palavra, ela é maravilhosa porque ela leva o homem, quando assim entende, o novo nascimento. E esse novo nascimento vem com muita novidade. E essas novidades só é possível através, então, da própria palavra que norteia para que esse novo homem, entenda o caráter de Deus na sua vida. Interessante isso, né? Deus, ele se propõe a isso através da sua palavra. A palavra do Senhor é rica e ela sempre faz aquilo que Ele deseja. Que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A carta de Tiago, o qual nós lemos no capítulo 1, é um livro muito prático. Aliás, há um comentarista sobre o livro de Tiago que diz que este livro de Tiago, se você ler ele todo, ele é considerado o livro de Provérbios no Novo Testamento. Essa não é a minha fala, é a fala de um comentarista.
dadas as semelhanças com o livro de Provérbios, na questão da praticidade no homem e na igreja de Jesus. É igual, por exemplo, o livro de Isaías, no Antigo Testamento, é considerado o evangelho do Antigo Testamento, porque ali o Isaías ele fala da profecia, da vinda de Jesus. Então o livro de Tiago é um livro muito especial. Eu convoco a você a ler todo ele durante essa semana, durante o dia de hoje, para que você compreenda isso. Olha lá, Tiago capítulo 1, do 5 ao 6, diz assim: E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado por toda parte. Então, um livro prático. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. No livro de Provérbios também fala muito de sabedoria, né? E aqui está dizendo que Deus dá liberalmente a todos. E peça, porém, com fé, e nada duvidando. Aí é interessante que ele fala, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma para outra parte. Ou seja, uma pessoa inconstante. Então Tiago, nós podemos dizer que ele é mais pregador do que escritor. É como se ele nos fitasse nos olhos agora, quando nós lemos um texto como esse, ele olhasse para cada um de nós e falasse conosco algo muito urgente, algo que é muito peculiar à nossa vida. Um dos grandes problemas que a igreja tem enfrentado hoje, queridos, é de não colocar esta prática daquilo que ouvimos, daquilo que professamos no nosso dia a dia. Tiago está dizendo a nós, olha, isto é urgente, isto é fundamental, isto é necessário para a sua vida. Não fique como um barquinho ou como as ondas do mar. Precisa haver constância em nós, por isso que a palavra de Deus, ela consolida aquilo que somos, o novo nascimento, mas também nos norteia aquilo que devemos fazer. E esse é um dos grandes problemas da igreja contemporânea. Muitos estão vivendo o evangelho pobre. E era de não colocar em prática aquilo que eles confessavam. E muitos têm feito isso, não colocam em prática. E dependendo da maneira como nós nos comunicamos, podemos dar vida ou matar relacionamentos também. O que Tiago está dizendo aqui para nós, que é importante conhecermos e entendermos quem somos diante da palavra do Senhor e assim mudar a nossa forma, a nossa expressão, né? Porque podemos dar vida ou matar um relacionamento através da nossa palavra. O verdadeiro crente deve saber controlar tanto verbal quanto emocionalmente. Esse também é um problema da nossa igreja. E era o problema quando Tiago escreve esta carta. O crente precisa se controlar. O crente precisa viver emocionalmente bem diante de tantas coisas que estamos vivendo. O crente precisa fazer a diferença. O crente precisa conhecer esse Deus, a sua vontade. É para isso que a Bíblia foi escrita, para fazer a diferença. Olha o versículo 21 de Tiago 1, versículo 21. Portanto, rejeitando toda impureza moral e da maldade que prevalece, e acolhei com mansidão a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Rejeitando toda impureza moral e de maldade, acolhei com mansidão a palavra implantada em vocês. É o que Tiago está dizendo àquela igreja.
aos seus ouvintes, aos seus leitores. Mas é interessante que a palavra acolhei com mansidão, no nosso texto, pode ter um entendimento errado agora. Ela não é apenas o ato de receber a palavra na mente e no coração. Não que isso esteja errado, mas na verdade é incompleto. Não adianta só acolher com mansidão apenas na nossa mente e no nosso coração. Um outro escritor disse assim: por mais importante que seja a aceitação mental da palavra, ela não terá sido verdadeiramente recebida, a menos que seja colocado em prática. Muitos ouvem tantas coisas, talvez ditames, talvez conceitos, talvez preceitos bons, mas se não colocar em prática, de nada adianta. Por isso que acolhei com mansidão nos dá a ideia de que a coisa tem que externar da nossa vida. Que nem, por exemplo, quando você sair de casa, é obrigatório usar a máscara. Não é isso? Todos estão usando a máscara quando saem de casa? Sim, eu creio que sim. Mas o que vemos, às vezes, é que tem pessoas que não usam a máscara. Ou seja, elas entenderam que precisam usar a máscara, mas não a usam. A palavra pela qual somos gerados para uma nova vida, como nós falamos, é implantada em nós. Acolhei com mansidão para externar isso através dos nossos atos. Esse é o segredo da vida cristã frutífera, alegre. E não o contrário. Se é necessário usar máscara, por exemplo, o exemplo que nós demos, muito simples por sinal, mas importante, por que não usamos? Por que algumas pessoas não usam, perdão? Compreende? Então, a palavra pela qual somos gerados, essa nova vida, que o nome está lá em Tiago 1,18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Primícia significa, há uma mudança de sentido na nossa mente, para que nós realizemos então, através da palavra, as mudanças que o mundo precisa. Ouvintes e praticantes, e que foi implantada em nós, e é uma palavra que precisa ser colocada em prática, rejeitando. Olha só que interessante, quando ele diz lá, portanto, lá no versículo 21, portanto, rejeitando toda a impureza moral e da maldade que prevalece, significa, rejeitando no grego, despojar-se de suas roupas sujas que está usando. Exatamente isso. Esta nova criatura que acolhe com mansidão a palavra do Senhor no seu coração, ele precisa rejeitar as coisas que ele sabe que não são mais verdades para ele. Por isso que o texto diz rejeitando, e dá a ideia de alguém que está com uma roupa suja e ela tira essa roupa suja e coloca uma roupa nova, uma roupa limpa. Então, queridos, a palavra de Deus ela tem implicações na vida de um homem na sua totalidade. A palavra de Deus salva, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus muda a nossa mente. E tudo isso é acessível, porque a palavra de Deus é acessível a nós. Mas, continuando, e agora desenvolvendo a nossa argumentação,
Eu quero que você continue aberto Tiago, capítulo 1, e nós vamos ver do 22 ao 25. Tiago, capítulo 1, do 22 ao 25, diz assim: tornai-vos vós, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Diante da nossa introdução, e a nossa argumentação é que a partir da maneira que Tiago expõe o texto, podemos apontar dois tipos de pessoas então. Aqueles que ouvem e não a praticam, e aquelas que ouvem e praticam a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela transforma o ser humano. E quando nós acolhemos esta palavra, nós somos transformados dia após dia. Logo em seguida, Tiago dá duas direções, ou dois tipos de pessoas: aqueles que ouvem e praticam, e aqueles que ouvem a palavra e não a praticam. Então, os dois ouvem a palavra, um pratica e o outro não pratica. E a consequência disso, Tiago vai explicar para nós. Por exemplo, o ouvinte negligente. Olha que interessante, segundo Tiago, é aquele que ouve a palavra e não pratica, é um ouvinte negligente. Versículo 25. Versículo 25 diz lá: versículo 25, mas aquele que considera... Não, perdão. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Então aqui está dizendo que aquele que ouve a palavra e não pratica é o ouvinte negligente. Negligente é alguém desleixado, descuidado, ou seja, que não trata alguma coisa com o devido cuidado, zelo e dedicação. Age para com a palavra aquele que apenas a ouve e não pratica. Apenas ouve, mas não pratica. A palavra de Deus tem por objetivo ser obedecida e praticada. Ao contrário, está sendo negligenciado. O ouvinte negligente é aquele que ouve, como estamos aqui ouvindo, cada um de nós, eu também estou ouvindo, mas aquele que não pratica. Por quê? Porque é negligente, desleixado, descuidado. Interessante isso, né? E as características desse ouvinte negligente, então? Quais são as características dele, então? Primeira característica, é alguém que se engana a si mesmo. Por quê? Achando apenas ouvir a palavra seja suficiente. Tem muita gente que apenas ouve e para ele é suficiente. Talvez ele se sinta sensibilizado, às vezes chora, às vezes sabe que é para ele, né? Mas é suficiente. Ele não muda, ele continua fazendo isso. O ouvinte negligente pensa que tem um relacionamento com Deus pelo fato apenas de ouvir, de ir à igreja, frequentar os cultos, mas vivem enganados, porque são desleixados, não praticam,
não dão valor. Essa é a primeira característica. A segunda, o principal propósito do espelho, como nós vimos, é o autoexame. Quando você olha para dentro da palavra e compreende o que ele diz, você conhece a você mesmo. É como nós olharmos no espelho. Não olhe no espelho quando levanta não, porque aí não é bom não. Ou seja, esse autoexame é importante. Quando você olha, você vê os seus pecados, suas necessidades, seus deveres, suas recompensas. Ninguém olha no espelho e logo vai embora sem fazer nada. Principalmente as mulheres, que são vaidosas. O homem também o é. E quando você olha para a palavra, ela mostra a você, então, os seus pecados, necessidades, interesses, mudanças, recompensas. Como nós olhamos lá, por exemplo, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda, que não se aconselha e que não se assenta com os escarnecedores. Antes, o seu prazer tem na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui a correção, mas também uma promessa. Então tudo isso acontece quando nós olhamos a palavra. E Tiago, por analogia, ele se compara o ouvinte negligente a quando ele se olha no espelho. E olha-se no espelho e às vezes precisa pentear o cabelo, às vezes precisa mudar alguma coisa, mas ele não faz absolutamente nada. Você olha no espelho para ver as coisas como elas são. Quando você olha, se você se olha no espelho, você descobre que tipo de pessoa você é e como você está. A palavra é revelada ao homem, então, o que ele é e o que deveria ser. Quando eu vou no espelho, o meu cabelo está despenteado, então eu vou lá, penteio o meu cabelo. Mas o homem negligente, o ouvinte negligente, é aquele que sabe que precisa pentear o cabelo, mas não penteia. E a palavra vai de encontro com isto, com a sua necessidade. Vê o que é mal e também adverte o que deveria fazer para corrigi-lo, mas o negligente permanece tal como ele é. E todo seu ouvir foi completamente inútil. É verdade. Ele ouve, você precisa buscar mais a palavra, meditar na palavra, mas você apenas ouve, mas você não pratica. É como você olhar no espelho. Há algo que você precisa mudar, mas você não faz. Você sai da frente dele e continua a mesma pessoa. Vive enganados, mas também não realizam o autoexame na sua vida. Nós precisamos urgentemente estar à frente da Bíblia, estar na frente da Bíblia e deixar que ela mostre para nós se somos ouvintes negligentes. Olha lá o texto que lemos, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso
praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O negligente, ou o ouvinte negligente, é aquele que ouve, compreende, sabe que é para ele, mas não pratica, não faz as mudanças, acha que está tudo certo, continua da mesma forma. Foi o que aconteceu, o que está acontecendo em um estado do nosso Brasil. Há denúncias que as pessoas estão levando vantagem na construção dos hospitais de campanha. A coisa se repete. A pessoa não compreende a real necessidade que está acontecendo. O que ela está preocupada é com ela mesma. E o ouvinte negligente é exatamente isso, ele está preocupado com ele mesmo e não com os outros. Porque se nós somos ouvintes praticantes, nós abençoaremos pessoas. Como nós falamos, a nossa palavra ela pode ser bênção como maldição. É o que Tiago diz no seu livro. Ou seja, duas características: vivem enganados, né? Se enganam, e também eles não realizam esse autoexame tão necessário e importante para nós. Apesar de conhecer a Bíblia, apesar de conhecer a palavra, não está pronto para colocar em prática. Algo a impede de colocar em prática. E as consequências naturais de toda rebeldia contra Deus é que quando vêm as provações e tribulações que a vida nos dá, a sua negligência e consequentemente imprudência sempre levarão à ruína e perdas. Igual um pai que precisa trabalhar, mas é negligente no trabalho, e com isso ele perde o emprego, e com isso a sua família sofre. Quem não pratica a palavra, ou seja, aquele que ouve a palavra e não a pratica, saiba que haverá ruína na sua vida. Mas não só na sua vida, na vida daqueles que estão à sua volta. Eu faço uma pergunta a você. Você tem tratado a palavra de Deus com negligência? Apenas ouvindo e não praticando o que ela diz? Não precisa responder para mim. Responda ao seu coração. Você tem tratado a palavra de Deus com negligência? Ou, trocando em miúdos, você é um ouvinte negligente? Você sabe que precisa fazer, você sabe que precisa mudar para poder abençoar a sua vida, abençoar a vida daqueles que estão à sua volta, mas você não pratica o que ela diz? Então, para Tiago, você é negligente e você vive enganando-se. Você vive no engano. E não é isso que Deus deseja para a sua vida. Deus deseja que você se alinhe com a vontade dEle. É por isso que o segundo momento da carta que nós estamos lendo de Tiago, capítulo 1, fala do operoso praticante. Nós falamos sobre o ouvinte negligente, mas agora do operoso praticante, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É um contraste
cabal aqui. Mas aquele que considera, que é atento, persevera, sendo não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, ou feliz em algumas versões. Queridos, a lei é perfeita porque não pode ser melhorada. Isso é uma coisa que nós temos que entender. Como diz assim, na lei perfeita, no versículo 25. E uma das palavras gregas, então, referentes a operoso, como vimos aí, operoso praticante, nos dá a ideia que no mundo antigo podia ser aplicada a um ator. Um ator. Operoso praticante, então, é alguém que, semelhantemente a um ator, lê o script e o representa com precisão, sem mudar uma só fala do seu personagem. Parece estranho, mas o grego é assim. Ou seja, age e fala no palco segundo o que está escrito. Quando o homem aceita a vontade de Deus e quando também torna-se realmente livre, como nós vimos, livre para ser o que deve ser, servir a Deus é desfrutar da liberdade perfeita e fazer a vontade divina está na sua paz. Ou seja, Deus fala assim para mim, Deus diz assim ao nosso coração. Ele nos ama. Ele disse que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Esta liberdade que Cristo nos dá, nos faz amá-lo assim. Ou seja, você é um operoso, você é alguém que sabe o que está fazendo, você tem a liberdade de ser esta pessoa. Você conhece o seu Deus, você sabe que com Ele você é livre para ser o que você é, porque você confia nele. A direção que ele dá a você não é falsa, e sim verdadeira, porque a lei é perfeita. Esse script que nós estamos falando aqui, que é a própria palavra, ela não nos deixa órfãos. Pelo contrário, ela nos torna livres para sermos o que somos, sim, mas baseado naquilo que Deus opera em nós e nos ensina. Por isso que é um operoso praticante. E duas características também desse operoso praticante para Tiago. Olha só. Ou seja, está preocupado em saber exatamente o que a palavra diz. Um ator que vai contracenar, ele vai estudar a palavra, o texto dele. O operoso praticante é aquele que está preocupado em saber o que a palavra diz e assim obedecer com fidelidade. E esta pessoa é operosa, é alguém operoso, alguém que é livre para manifestar isso na sua vida. Em segundo lugar, é aquele que persevera na própria palavra, tem uma constância em sua vida provocada pela palavra. Há mudanças externas e internas, e que essa pessoa, ela vai cada vez mais se envolvendo com a palavra, e a palavra vai envolvendo a vida dela, e ela vai se tornando perseverante, constante, porque a própria palavra assim dá a ela. E um outro ponto de vista que eu queria trazer aqui, segundo essas duas características, primeiro é que nós vimos que ele considera atentamente a palavra, e segundo
é que ele persevera na palavra. Mas em alguns momentos, queridos, vamos ser francos uns com os outros, tendo em vista os grandes desafios que nós estamos vivendo hoje. E a Bíblia diz que nós devemos obedecer no que ela fala. Não é fácil. Podemos nos sentir, às vezes, desanimados e tentados a desistir de obedecê-la. Infelizmente, temos visto, mesmo nesse isolamento social, infelizmente, pessoas se reunindo para fazer festas. Eu não sou contra festas, mas eu acho que esse não é o momento. A pessoa precisa considerar isso. Mesmo que isso custe a ela o seu prazer. Então, em alguns momentos, nós temos às vezes essa dificuldade de obedecer a palavra no que ela diz. E assim podemos nos sentir desanimados e tentados a desistir de obedecê-la. E o exemplo que eu dei sobre essas festas que nós estamos vendo. E eu não preciso ir muito longe. É um erro. É um engodo. Não podemos fazer como o mundo faz. Se é necessário que nós tenhamos isolamento, ele tem que ser cabal na nossa vida, até que as coisas se normalizem. Ou seja, é um grande desafio nós, diante da palavra, o operoso praticante, aquele que persevera, aquele que tem constância na palavra do Senhor, há um grande desafio a não parar de perseverar na prática da palavra. Tiago, então, diz que o operoso praticante será bem-aventurado, ou seja, se nós perseverarmos agora, nós colheremos a bem-aventurança lá na frente. Diferentemente do negligente ou do ouvinte negligente, que ouve, não pratica e traz a ruína na vida dele. Eu não acho que você queira a ruína na sua vida. Mas até chegar à bem-aventurança, nós temos que colocar em prática. Ou seja, ser obedecendo, sendo bem-sucedido em sua vida, quando nós realmente somos perseverantes. E não nos amoldamos como o mundo faz. O que Tiago está dizendo para nós, queridos, é que vale a pena ser ouvinte e praticante. Vale a pena se esforçar. Vale a pena ser diferente. Vale a pena, como nós vimos aqui, ter consciência ou consideração, atento ao que a palavra diz. E isto é que faz diferença num homem e numa mulher. Igual o casamento. O casamento é algo incrível. Duas pessoas distintas, diferentes, que vêm de famílias diferentes e que precisam perseverar um com o outro. Por isso que a Bíblia nos norteia. Ela diz assim que o homem deve amar a sua esposa e a mulher ser submissa ao seu marido. Se você não for constante, você não perseverar, você não colocar em prática, a coisa pode ter dificuldades lá na frente. O operoso praticante é aquele que ouve, crê e pratica, porque ele será bem-aventurado no final. Olha lá o Mateus capítulo 7, do 24 ao 25. Mateus capítulo 7, do 24 ao 25.
aqui é o Sermão do Monte, ou o sermão que Jesus promulga ali no monte. Ele diz assim, Mateus 7, 24, 25, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, separaram os ventos, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O operoso praticante, então, é uma pessoa prudente, uma pessoa que ouve, compreende, analisa, olha no espelho, vê que é com ela, arruma-se a casa, e aqui está dizendo que veio o ímpeto contra aquela casa e ela não caiu. O operoso praticante, então, é uma pessoa prudente, que está apta e pronta, então, a enfrentar qualquer provação e dificuldade, inclusive diante desta pandemia, diante desse isolamento social. Se é para usar máscara quando nós vamos, a um supermercado, significa que nós devemos usá-la. Porque isto é importante nesta hora. Estou dando esse exemplo da máscara porque é algo que está acontecendo agora. Mas ainda tem pessoas que não usam. Ou seja, ele não é prudente. Ele está colocando em risco a vida dele e a vida dos outros. E o operoso praticante para Tiago é aquele que está pronto a enfrentar qualquer provação e dificuldade em sua vida, pois além de ter a Bíblia como espada em suas mãos, sabe como usá-la. Como a palavra de Deus é boa, né? Perfeita para nossas vidas. 2 Timóteo 2,15, segunda carta de Paulo a Timóteo 2,15, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Este é o operoso praticante na palavra do Senhor. Mas se nós olharmos o ouvinte negligente, que é o contraponto que Tiago aqui nos traz, lá em Mateus capítulo 7, mesmo capítulo 7 de Mateus 26 a 27, diz assim, aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, comparou-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, foi grande a sua queda. Diferentemente do outro contraponto, do operoso praticante, que constrói a sua vida na rocha, que é o próprio Cristo, e que a palavra de Deus, para ele, é algo que ele não abre mão, em hipótese nenhuma. E com isso, a palavra diz que ele será bem-aventurado. Mas para que isso aconteça, você precisa compreender que você precisa amar a palavra, conhecer a Bíblia, levá-la a sério no seu coração, não deixar que os contratempos do mundo, ou o que o mundo fala, tire de você a alegria de servir a palavra. Aí eu faço uma pergunta, você tem procurado conhecer então o que a Bíblia diz sobre todas as coisas na sua vida? E se você tem procurado conhecer, você tem buscado obedecê-la e praticá-la? Agora eu faço outra pergunta importante aqui. Você reconhece em sua vida sucessos e vitórias obtidos a partir da prática da palavra do Senhor? Dá para você visualizar através de uma seleção de fatos e que você percebeu
que houve sucesso, houve vitória, porque você praticou a palavra? O contrário também pode ser verdade. Você lembra de insucessos, de problemas que aumentaram porque você não obedeceu a palavra? Eu concluo esta manhã dizendo a você: a palavra de Deus, você que me ouve, não tem como objetivo tornar as pessoas mais cultas, mais eruditas. Não é esse o desejo da palavra do Senhor para o nosso coração. Não que uma pessoa culta e erudita não seja importante, não é isso que estamos aqui dizendo. O problema não é esse. Há muita gente culta que tem um conhecimento assim dantesco, mas está longe de Deus. A palavra de Deus não é para isso. É para que nós entendamos sobre determinados assuntos na nossa vida. A palavra de Deus foi escrita para que eu e você nos conhecemos, eu e você possamos nos conhecer melhor. E assim compreender esse universo da nossa vida através da obediência e da prática dela. Ou seja, diante da palavra, podemos ser um dos dois tipos das pessoas colocadas por Tiago: o ouvinte negligente e o operoso praticante. Pode ter certeza que esses dois momentos acontecerá na vida da pessoa. O ouvinte negligente que nós vimos é alguém desleixado, descuidado com a palavra. A palavra ensina, ele sabe que é certo, mas não pratica. Que pensa que apenas ouvi-la como um mantra, ou como um ritual, ou conhecê-la seja suficiente para a sua vida cristã. Não. Este é alguém que é negligente, o ouvinte negligente. Assim, o impacto que a pessoa vivenciará é óbvio que também que é superficial e temporário. A lei da semeadura, quando Jesus fala, que a boa semente foi semeada, mas caiu em vários solos diferentes, ali aplica o coração do homem, e você vê que muitos não conseguem ter constância, temporário, superficial, e com isso, como nós podemos dizer, ele é derrotado quando passar por provações e tribulações, como está em Mateus capítulo 7, do 26 ao 27. Vem a chuva, vem a tempestade, e o texto fala: grande é a sua ruína. E é mesmo, grande é a sua ruína. Já o operoso praticante é alguém que tem o cuidado de conhecer a palavra, igual o ouvinte negligente. Ele conhece também a palavra. Mas a diferença é que ele obedece e pratica com fidelidade e constância, não se amedrontando diante das circunstâncias. Quando é confrontado pela palavra, não desanima ou desiste dela. Porque Deus corrige aquele que ama, ao filho que ama. E toda correção, ela às vezes não é boa. Ela às vezes machuca os nossos ouvidos. Mas é importante não desistir, mas persevera em sua prática. Por isso é bem sucedido no que faz e pode prevalecer sempre. As tribulações e provações que a vida lhe oferece, ele com certeza será bem-aventurado.
E eu termino aqui dizendo a você que é um grande desafio nesta EBD para nós, esta manhã. É um grande desafio você que nos assiste. Primeiro, se você ainda não nasceu de novo, abra o seu coração a Jesus e peça ao Espírito Santo para realizar isso na sua vida. Foi o que nós vimos logo no início. Se você não nasceu de novo, você precisa considerar isso na sua vida. Se você já nasceu de novo, busque conhecer mais a palavra, saber qual o padrão do Senhor para a sua vida cristã. Busque conhecer com precisão e profundidade a palavra do Senhor na sua vida. Seja frequente nos trabalhos da igreja. Ore, estude a Bíblia com esmero. Não pare e não estacione só apenas no conhecimento da palavra. Procure praticá-la. A cada verdade nova que aprender. O que precisamos entender nesse desafio, que são dois, um para aqueles que não nasceram de novo. Você precisa nascer de novo, nascer do alto, dos céus. E isso somente pela graça de Jesus, a Bíblia diz, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se você tomou essa decisão, você precisa santificar a sua vida através da palavra do Senhor e não ser o ouvinte esquecido, mas um operoso praticante. Ouvintes e praticantes, somente aqueles que amam a palavra, que desejam a palavra, aqueles que compreendem a necessidade da palavra. Queridos, nós vivemos dias turbulentos e precisamos da esperança que a palavra nos dá. Não negligencie isso na sua vida em nome de Jesus. Permita que a palavra do Senhor lhe dê conforto, consolo e esperança. O que precisamos é ouvi-la, entendê-la racionalmente e colocar em prática. Porque se assim não fazemos, é como você olhar no espelho. Você vê que o seu cabelo não está bom, você vê que você precisa se arrumar, mas você vira, vai embora e esquece tudo isso. Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja. Deus te dê a alegria da salvação, como nós vimos, né? A palavra do Senhor nos revela o seu caráter, a sua vontade. A vontade é o plano da salvação de Deus para a humanidade. A ação da palavra gera nos seres humanos o novo nascimento, mas também ela gera nos cristãos a santificação, ela norteia o padrão deste novo nascimento. Não existe crente meia boca. Ou a pessoa obedece, ou ela é ouvinte negligente. Vamos orar? Gratidão ao Senhor por esse dia, obrigado pela Tua palavra, pela nossa EBD. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e realizado através dessas lives. Obrigado pelo alcance, obrigado porque em nenhum momento o Senhor nos desamparou. E nessa escola bíblica dominical percebemos o Teu amor, a Tua bondade sobre cada um de nós. Obrigado pela carta de Tiago, que nos orienta nas questões práticas da nossa vida cristã. E que o Senhor continue, ó Deus, a trabalhar no nosso coração, ó Pai, para que nós sejamos operosos diante da Tua palavra e não negligentes. Abençoe a nossa igreja, mais uma vez agradecemos aos homens batistas da nossa igreja, que o Senhor os alcance e os abençoe em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor nosso, o qual oramos e dizemos amém. Deus abençoe, obrigado pela paciência, pelo amor,
pelo desejo de aprender um pouco mais da palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Logo mais à noite, se Deus nos permitir, estaremos aqui tratando mais um momento com a igreja, um assunto pertinente à igreja. Vamos aqui celebrar o Dia do Homem Batista. Traremos uma mensagem a você, homem batista, para que você compreenda o seu papel na igreja de Jesus, né, onde você congrega, e que o Senhor te abençoe nesse dia, e não só você, homem batista, mas todos nós que estamos aqui esta manhã. Amém? Vamos ver o pós-lúdio, oração silenciosa, e assim vamos encerrando esse momento. Logo mais às 19 horas, estaremos juntos aqui como igreja, vivendo este evangelho para a glória de Deus Pai. Amém. Até mais. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado pela companhia. Que Deus nos recompense em nome de Jesus, tá? Tchau. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus e vivo está. E quando enfim Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.